A Guiné-Bissau inaugurou uma nova era e finalmente viveu um dos seus melhores dias da democracia, sendo que pela primeira vez na história do país houve uma alternância democrática e transferência pacífica do poder na presidência da República. Face do exposto, a CNE proclama como vencedor das eleições o candidato Umaru Sissoko Embalo. Depois da oficialização da vontade da maioria dos eleitores guineenses em preferir o manifesto político de Umaru Sissoko Embalo pela Comissão Nacional de Eleições, a única entidade competente na matéria de gestão e divulgação dos resultados eleitorais, o presidente da República foi investido pela Assembleia Nacional Popular, representada pelo seu primeiro e segundo vice-presidente, Nuno Gomes Dabian e Adjassatu Camara, respectivamente. A cerimônia contou igualmente com as honrosas presenças de deputados da nação, incluindo algum corpo diplomático acreditado no país e demais personalidades. Depois de receber a faixa presidencial das mãos do seu antecessor, General Umaru Sissoko Embalo, o sexto presidente democraticamente eleito, proferiu esse discurso. Eu serei o promotor incansável da reconciliação nacional, uma reconciliação baseada na justiça e na verdade. Para tal, desde hoje, eu convido a todos os guineenses a baixarem as armas do ódio, da intriga e da maledicência, a fim de olharmos todos para os méritos dos filhos e netos. Fazer da Guiné uma terra de homens e mulheres felizes, vivendo em harmonia, numa pátria de justiça, sob o império da lei, partilhando a riqueza comum dos nossos mares, do nosso subsolo e da nossa terra fértil, em benefício de todos, sem exceção e sem discriminação. Nós vamos construir um país novo, um país para todos, onde todos são iguais, onde ninguém será escolhido. Esta será a pátria igualitária de todos nós, lutos, jacancas, balantas, fulas, capês, manjacas, mandingas, piotes, biafadas, saraculês, manganhas, oingás, sussos. E esse será o país de todos e para todos. Eu quero aqui dirigir um agradecimento, uma homenagem muito especial à Sua Excelência, o Senhor Presidente José Mauro Vaz Nantoni. Nunca! O Presidente divide a sua postura dialogante e de defesa da soberania e das instituições, inaugurou a era em que os presidentes guineenses terminam o seu mandato. Senhor Presidente, será sempre para mim uma referência e um conselheiro especial e de relevância. Meu agradecimento a todos os candidatos e a todos os partidos que, numa aliança patriótica para o progresso e o futuro melhor do nosso país, apoiaram a minha candidatura à segunda volta. A todos, o meu profundo reconhecimento e meu muito obrigado. Permita-me uma palavra de reconhecimento e de compromisso para com a juventude, as mulheres do meu país, por forma a cumprir os meus compromissos com as mulheres e com a juventude. Eu farei a questão de dirigir ao Conselho de Ministros para a aprovação de um plano estratégico de empoderamento da mulher e um plano de ação nacional para a juventude. Gostaria de agradecer e a todos pela paciência e boa vontade, despedidos na busca de uma solução pacífica, justa e duradoura a esta crise artificial inventada em nome dos compromissos assumidos para melhorar a Guiné-Bissau. Mas nunca! Mas gostaria também de agradecer a todos aqueles que se empenharam para eu hoje ser o presidente de todos os guineenses, todos os apoiantes desses lutos conhecidos, aos anônimos, o meu muito obrigado de coração. Por último, quero agradecer ao povo da Guiné-Bissau pela confiança depositada na minha pessoa e para dirigir os destinos do nosso país. Nos próximos 5 anos, a tarefa que cumprirei inclui
os mais altos sentidos do patriotismo constitucional. Guinenses, permitam-me concluir ressaltando que a partir de hoje serei o presidente de todos os guinenses, daqueles que me votaram, mas também daqueles que não votaram, daqueles que até ontem eram os meus adversários, mas que a partir de hoje serão os meus aliados para a construção de um futuro comum. O meu lema será servir a todos, todas as etnias, todas as religiões e todas as sensibilidades. Eu representarei de forma abnegada as aspirações, os sonhos, os anseios de todos e cada um, não os interesses, porque eu nunca serei um presidente de defesa de interesses, sejam os quais forem, serei sim o presidente de transformação, de mudança, da melhoria e da realização dos sonhos vários, justiça e progresso, a liberdade de cada guinense. Muito obrigado. Depois da cerimônia oficial de investidura do novo chefe de Estado, José Mário Vaz conduziu o general para o Palácio da República, onde procedeu à transferência formal do selo presidencial e das chaves da presidência da República para o novo inquilino. E assim, pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, sai um pacificamente e entra outro democraticamente eleito. Dias depois, Nuno Gomes Dabian é nomeado novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau pelo presidente da República que, 48 horas depois, impulsou o segundo governo da 10ª legislatura. Entrado em funções, o governo que deparou com uma situação financeira débil e com 3 meses de atraso salarial na função pública, incluindo greves em quase todos os setores, viu a sua tarefa mais difícil ainda com a pandemia do novo coronavírus, que abalou o mundo inteiro, e pior foi quando o país logo registrou os primeiros casos de Covid-19, seguidos do decreto de estado de emergência e o bloqueio do circuito econômico do país. Contudo, em menos de um mês de exercício e com todas as dificuldades derivadas de falta de receitas e bloqueios adjacentes, o governo conseguiu afirmar acordo com as centrais sindicais, acabando assim com as ondas de greve na função pública, sobretudo no setor educativo guineense. A assinatura dessa adenda não massa de travão, não para o motor de carro, e ainda por começar a trabalho, porque greve suspendido. A ação do Tesouro, ouvi a expressão caótica, eu quase que diria está em colapso, porque o que nós encontramos aqui são dívidas junto à banca, toda a banca. Todos os bancos da praça registram dívidas do Tesouro que tem lá. E essas dívidas são sob forma de descoberto em conta corrente, que atinge o limite máximo. Há empréstimos que têm como contrapartida a receita das pescas da compensação financeira deste ano, que já foi gasto. Portanto, não há recursos. Para pagar salário temos que começar a cobrar receitas. Com a pandemia de Covid-19 e com a necessidade de assegurar os serviços básicos do maior centro hospitalar do país, o governo, através do Ministério das Finanças, disponibilizou mais de 300 milhões de francos CFA, sendo uma parte deste montante a ser desbloqueado mensalmente para efeito de alimentação e subsídios. Isto é um envelope de 100 milhões de francos CFA neste momento na conta, para o comitê vai analisar que coisas urgentes de fazer no hospital. Se obra ou se reparação de máquina de radiografia, se reparação de máquina de fábrica de oxigênio que é mais urgente, é valor. Cuidar dinheiro, 30 milhões, que nós estamos cada mês para o comitê bata estabelecer lista de medicamentos mais essenciais, para quem vai ao banco de socorro para cada receita, para ir tratado, para que medicamentos, por menos que é essencial para estar lá para poder tratar. Para falar como que é a assinatura desse memorando, pensa a partir de hoje, para diante, não me se fazer transformar o Hospital Nacional nesse momento como sendo um hospital de referência, não quero falar a 100%, mas para a hora que chegar lá, pode ser como de facto que entra num hospital. E para operacionalizar ainda mais o Corpo da Guarda Nacional, o governo volta à carga e desta vez através do Ministério do Interior, afetando motorizadas e 2 novas viaturas ao comando da Guarda Nacional. A nós quer que por ajudar de facto e Deus, mas também não tem que ajudar na cabeça. Não tem que por controlar no território,
o Ministério do Interior está a fazer um trabalho excepcional. No meio do estado de emergência, com os funcionários confinados e improdutivos, o governo, com os esforços próprios, liquidou todos os atrasados salariais, incluindo as dívidas com os professores, tal como se pode ver nesses arquivos. E, ao mesmo tempo, as autoridades sanitárias, as forças de segurança e demais profissionais, a comunicação social sobretudo, todos mobilizados em torno da Comissão Interministerial, lutaram e ainda lutam contra o Covid-19. E o governo, sem apoio substancial dos parceiros, comparativamente ao que se verifica e ainda se verifica com os outros países, continuou com sucesso as campanhas de sensibilização através dos órgãos da comunicação social. Graças aos contatos ao mais alto nível, o governo conseguiu do Banco Islâmico para o Desenvolvimento, BID, um financiamento de 15 milhões de dólares americanos para fazer face ao Covid-19. Guiné-Bissau soma todos os países membros que solicita e beneficia de um financiamento do Banco Islâmico de Desenvolvimento, como eu falo, BID, é financiamento de 15 milhões de dólares, que é destinado para apoiar países no combate contra a Covid-19. Esta implica compra de equipamentos hospitalares ou produtos também sanitários e, no caso de necessidade extrema, não poder utilizar uma parte desse financiamento para a aquisição de produtos alimentares, porque isso não é que se vir e por vir chegar se usando prolongativo a situação. Dias depois, a comunicação social, através do Sindicato Nacional de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Sinjotex, e o Conselho Nacional da Comunicação Social, recebeu do governo uma subvenção de 30 milhões de francos CFA para reforçar as suas capacidades financeiras com vista a mais campanhas de sensibilização e de informação no âmbito do Covid-19. O secretário de Estado da Comunicação Social, Conco Touré, foi quem dirigiu todo o processo. Estamos aqui para fazer a entrega formal daquilo que foi a contribuição do governo, ou que é a contribuição do governo. Esta não é a primeira, já vinha sendo atrás outras contribuições que, a nível da Comissão Interministerial, vocês devem ter notado que os órgãos da comunicação social logo no início apareceram com publicidades, desde rádios comerciais até rádios comunitárias. Portanto, estamos aqui hoje, mais uma vez, com muito orgulho, a fazer essa entrega do donativo ou do apoio que o governo está a dar. Não será a última. Mesmo sem apoio orçamental, o governo continua a criar condições para que os órgãos públicos de informação possam continuar a desempenhar os seus papéis cabalmente, melhorando, por um lado, as condições técnicas de funcionamento da rádio e da televisão da Guiné-Bissau e, por outro lado, a mobilidade daquela que é a única estação televisiva do país. Depois de mobilizar cerca de 30 milhões a favor da ARN para a aquisição de emissoras e outros equipamentos, o governo afetou a TGB e a Polícia Judiciária 2 viaturas Mitsubishi a cada para a melhoria de exercício das suas funções. Ora cá nós, para tudo necessidades que o governo tem, não prioriza se de Ministério de Justiça, através da Polícia Judiciária, 2 viaturas que ele acaba de demonstrar claramente qual que prioridade, qual que importância que o governo dá a combate a situações ilícitas. A nós não herda uma televisão nacional praticamente sem mobilidade. Na qualquer momento que os jornalistas têm que deslocar e preciso vá buscar um carro que não vai buscar jornalistas, às vezes está chegar atrasado, sabe provocar ter carro e ter dificuldades deles, é por fazer cobertura de seu serviço. Não está perante uma pandemia que é necessário sensibilizar a população a nível nacional. Graças aos bons ofícios do Presidente da República, junto do seu homólogo senegalês e com o engajamento do governo, uma equipa da rádio e televisão senegalesa RTS esteve no país com o objetivo de ajudar a TGB a concretizar a sua cobertura nacional. Estamos aqui para agradecer as suas excelências ao Presidente da República e ao governo da Guiné-Bissau por tudo o que tem feito para que este desígnio nacional
fosse conseguido, por se lembrarmos muito bem, a televisão nacional já não se via há quase 20 anos atrás, uma boa parte das regiões do nosso país. Graças a essa investida, a TGB ampliou a sua potência no centro emissor de Nhacra, sendo que, além do setor autónomo de Bissau, uma boa parte do norte e um pouco do sul do país já tem um sinal da TGB. Igualmente, a zona leste do país já vê a televisão da Guiné-Bissau desde o final do mês de março, faltando apenas um pouco de sul, cujas providências técnicas para a retoma efetiva do funcionamento do centro emissor local, situado na cidade de Catilho, está em progresso. O governo, apesar das limitações financeiras, continuou ainda a surpreender tudo e todos graças à sua disciplina financeira, atendendo às necessidades básicas de tudo que é essencial para o bem-estar social. Pagamento regular dos salários e demais subvenções, ou seja, depois dos hospitais com vista a atenuar as dificuldades das populações face a medidas de restrição impostas pelo estado de emergência, o governo doou 20 mil toneladas de arroz e 10 mil toneladas de açúcar para as comunidades mais carenciadas a nível do país, cuja distribuição se encarregou a Comissão Interministerial de Luta contra a Covid-19. Vou falar como em nome da Comissão Interministerial Covid-19. Não a recebi exonativo e não a garanti Sua Excelência, Sr. Presidente da República, como de acordo com a preocupação que o governo na que está de abastecer famílias carenciadas nesse momento dessa grave crise que no mundo está atravessando, e Guiné-Bissau em particular, não a contar como a pessoa descansada para ver exonativo do governo, esse arroz com açúcar na base chegar a tudo famílias carenciadas. Por orientação de Sua Excelência General Umaru Sissoco Coimbalo, Presidente da República de Guiné-Bissau, o governo, com a liderado por Nunes Gomes Nabian, fazer trabalho de conseguir comprar uma quantidade de arroz com quantidade de açúcar para distribuir todo o povo do Guiné-Bissau a nível nacional, independentemente de sua religião, independentemente de sua etnia, independentemente de sua cor partidária. No conceito processo, com apoio de manga de atores, que não por enumerar a sociedade civil, tem a Associação de Poder Tradicional, que é Regulos, Confissões Religiosas, Associação Comunitária de Base, Associação de Jovens, Associação de Mulheres, sob batuta do poder local, para fazer é donativo chega a tudo a população de Guiné-Bissau. Suma que você vê, o mundo na vive situação ímpar e situação de pandemia do coronavírus, né? E sobretudo no nosso país, nem momento suma que você vê, não é irmãos do Ministério do Interior. Pensa gente, a população tinha a da solidariedade porque aquela Espanha coronavírus na porta da população e suma cigara tem a os que cada usaria no mundo outro país se militar morre um ato de herói e polícias ser ministro, primeiro-ministro é fácil na minimizar esse trabalho como qualidade humana para mim, sou Presidente da República e governo também, nomeadamente, tem tentações no Conselho de Ministros como presidente, sou o Ministro de Finanças Fagoso, para arranjar arroz, na quantidade que está ali, para distribuir a população em geral. Mais tarde, com a banca quase descapitalizada e os operadores econômicos sem parceiros e sem meios financeiros para fazer face à campanha de comercialização de castanha de caju, o governo surge mais uma vez para viabilizar aquela que é das mais importantes atividades econômicas do país, criando assim as bases necessárias para a viabilização da campanha de 2020 e, com efeito, injetou 15 bilhões de francos CFA à Banca Nacional. Queremos aproveitar esta oportunidade, em nome de Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Nunes Gomes Nabian, para dizer que a responsabilidade de governar é uma responsabilidade que incumbe àqueles que, na sua ótica do desenvolvimento, preocupam
com a sociedade no seu todo. Preocupam com o bem-estar da população e o bem-estar de todo e qualquer camada social. Capitalizar os bancos com mais recursos para poderem ter meios e liquidez, não diria suficiente, mas alguma liquidez, um bocadinho mais, para a presente campanha de caju, que todos sabemos está a ser realizada num contexto particular, devido a esta pandemia do coronavírus, que enfim, afeta todo o mundo e que obriga a medidas especiais, nomeadamente medidas de estado de emergência, próprias de um estado de emergência, em que, enfim, as circulações, as atividades estão limitadas a certas regras. Nós, com estes fundos, iremos intervir no financiamento da campanha de caju, devendo os nossos clientes respeitar aquilo que são as exigências e os critérios de admissibilidade para financiamento. A questão da energia, sendo o setor fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, mereceu a total atenção e constitui uma das grandes prioridades do governo. Com efeito, o funcionamento da empresa da Luz e Águas da Guiné-Bissau, EAGB, está nesse momento em revisão e o contrato com a empresa que fornece energia está sendo honrado, sendo que o governo pagou uma dívida de cerca de 9 milhões de euros para assegurar o abastecimento de luz e água na capital Bissau. Está na dívida com o governo, que ser uma 7 fatura, que não pega atrás de nada, de que começar de fornecimento de energia, mas nossa dificuldade, mas hoje não confirmar como o governo, atual governo, conseguir resolver o problema de pagamento. O ponto onde é que nós chegamos é grave. É preciso muita coragem para de facto não resolver. E não resolveu que há algumas medidas impopulares. Porque não tem que acabar de uma vez para toda que as gestões danosas nas coisas públicas. E a não está determinado. E na agradecer ao Ministro das Finanças para essa determinação, também não colaborar no sentido de não resolver o problema de água. Para fornecer energia, e está a comprar fuel, e tem barco parado, e tem funcionários, e tem outra responsabilidade. Não quer se pedir um crédito que está a receber para poder fornecer energia, para comprar aqui coisas tudo. Então, falando, a não está ali, não me se fornecer, mas vou ter que pagar que 9 milhões e meio de dólares. Então, não põe todo mundo no trabalho, com o Ministro da Energia, Primeiro-Ministro, até o Presidente da República, tudo interferir na tentar de ubicar que solução. É que chama o nome do Presidente da República por acaso. O Presidente da República chama de uma empresa, inclusive, na pedir de facto alguma compreensão. Bom, nessa situação, não tem de facto um amigo do Banco Mundial, olha e inteira de problema, e falam, bom, não ajude a nosso Banco Mundial, o que é que não pode fazer? Porque tem um dinheiro ali sobre um projeto de energia, não pensa como é que pode utilizar. E toca a sineta da alarme na Washington, é estudar a situação, é concluir como é poder entregar 6 milhões daquele projeto. E um projeto que Guiné-Bissau, ou é devedor, ou em financiamento, ou em dom, mas de facto aquele dinheiro estava naquele projeto. E aquilo que o Banco Mundial fazia, através do senhor Amadou Ba, que não agradece esse empenho, ele que chega a problema, e seguir problema, toque a OSC, não na papel, pagamento de que 6 milhões de dólares fazido para o Banco Mundial. Que remanescente de 3 milhões e meio, o Ministério das Finanças é por si e paga 1.749.000 diretamente à Carpower.
aquele outro montante e paga-se faturas que põe sob controle, não paga 800 milhões à Orabank, não pede a Orabank para transferir para Carport. Portanto, assim que o problema foi resolvido. Depois de reabilitar alguns troços da cidade de Bissau logo no início das suas funções, o governo, através do Ministério das Obras Públicas, está empenhado em reabilitar mais de 300 quilômetros de estrada a terra batida a nível do país. Fidelis Forbes promete ainda mais. Não tem na manga reabilitação, ou seja, manutenção de vias urbanas. Portanto, mas considerando a dificuldade que o próprio governo está nela, aquilo que está tudinho fascinou o trabalho na fundo. Enquanto governo, significa que o Ministério de Finanças está carregado. Mesmo assim, e conseguindo financiando alguns troços. Por exemplo, troço entre Mansaba, Bafata, troço de Tantancose, Cambaju, troço de Gabo, Pirada e troço de Mampata, Foria. Depois de época chuvosa, não vai haver resolução profunda de vias tudo, no sentido de reduzir, de facto, investimentos que está fazendo na manutenção no período de chuva. Para é que é aconselhável, de facto, fazer manutenção. Mas nível de degradação, não só na vias urbanas, mas também na vias interurbanas. Significa que o nível de degradação é grande, motivo de preocupação, por não fazer manutenção corrente daquilo e não para a hora que a época chuvosa passa, não poder, de facto, fazer uma grande intervenção de fundo nas artérias. Depois da TGB e da Polícia Judiciária, a vez foi da Câmara Municipal de Bissau a beneficiar dos esforços do governo em melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos. Para aliviar a dependência de que a edilidade tinha com os terceiros, o governo, na pessoa do próprio primeiro-ministro, entregou à Câmara Municipal de Bissau viaturas de evacuação de lixo, de transporte de carne e de pessoal. Nós vamos fazer 3 meses de trabalho. Dentro de dias, nós apresentamos relatório de 100 dias de trabalho. 100 dias. Não conseguimos resolver manga de problemas. A nível do Hospital Simão Mendes, a nível de Câmara, a nível do Ministério de Saúde, a nível de Finanças. Portanto, nós estamos dando o máximo que aquele bocadinho que tem, apesar da situação que o país está nela, de Covid-19, mas nós temos estado nada de não melhor. Não consegui resolver um problema fundamental para guineenses. Nós recebemos governação com dívida de 9 milhões de dólares para fornecimento de luz para toda a cidade de Bissau. A nós, não declarar publicamente de como ex-governo conseguir pagar 9 milhões de dólares que devido à empresa que está fornecendo energia. Essa está resolvido. Para garantir que a população tenha luz durante o dia e tenha luz durante a noite. Não busca dinheiro, não põe para poder ajudar os camponeses, para que o caju poder comprar. Não esforçar, buscar dinheiro para poder pôr para a luta contra a Covid-19. De recordar que o governo, sob a testa do engenheiro Nuno Gomes da Bian, fruto de acordo de incidência parlamentar e governativa entre Madem G15, PRS e a PUP-DGB, entrou em funções no início de março. E desde então, tem feito o necessário para assegurar o pagamento regular dos salários aos funcionários públicos, melhorou e ainda está a melhorar as condições de prestação de serviço do Hospital Simão Mendes, deu apoio e assistência social às populações carenciadas, viabilizou a campanha de comercialização de castanha de caju, pagou as dívidas para com o fornecimento da energia, deu assistência à comunicação social, lidou com a situação do Covid-19 e entre outras realizações. Paga gente não movimenta. Terra arranca, mas se paga gente, terra por arranca. Mas para antes Deus parece para ter dinheiro, paga gente. A mim não é de nada de mal, a governação é um governo direito, assim que bom. A nós guineenses não entendem outro. É que tem A, é que tem B. Por não entender outro, nós estudamos. A mim, é melhor.
Porque manda fazer para ver, o governo que trabalha é falar como coronavírus tem. Mas esse governo dá se esforço. Um bocado. Mas aquilo só é melhor para mim. Para a gente para. Guiné que mais Guiné que mais pode. Pega a som. Gente que mais trabalho. Guiné gente que mais trabalho. Vamos falar aqui. Para o governo pega teso que ainda pega para ir. Para a escola tem, para a curso tem, para mais melhoria. Mas que já mata para meter mão na lama. E que uma razão. Para não pode trabalhar para trabalhar dentro. Para a gente para ver. A mim de peixe. Nesse algo a mim de peixe, mas só que agora para a gente diante, para não para ver, para não comer a terra. Se com a eleição cai, tudo a gente vai buscar. Mas se a eleição acaba, para não comer a terra não vai. Uma eleição que acabou de comer terra, uma eleição que acabou de comer terra, para não tudo que conjunta para comer terra. Nós tudo o povo para não ajudar o governo não cumpre. E que o governo só que está cumpre o país. A nosso povo que não cumpre o país. A mim sem falar a mim só para cumprir o país. Não tarda ali de, não tarda para cumprir. Mas se o junta, a mim se um faz, a botar um faz. Está bem? Não cumpre, que não sei do e bom cão. Mas se um fala com a bolsa que não senta na casa, a mim não senta na casa não fala na governo que está cumpre, governo que está trabalha. Sabendo agora a mim próprio, a mim que não trabalha. Como que o governo não trabalha? E bom a nós tudo o povo para não trabalhar, não junta, não une, não trabalha país. Se não quer trabalhar, nada cana vai. Entretanto, depois de mais um conselho de ministro por ele presidido, o chefe de Estado afirma que o governo continua a merecer a sua total confiança. Eu vim presidir o Conselho de Ministros mais uma vez. Isso mostra, de facto, o bom relacionamento que o presidente tem com o governo. E para encorajar também o primeiro-ministro na ação governativa. Fiquei bastante satisfeito depois de ter visto aquilo que esse governo fez durante 100 dias. Não é? E eu penso que é encorajador que esse governo continue a ter, portanto, minha confiança. Isso não está em causa, não é? Portanto, muito obrigado. E nesse preciso momento, com a aprovação do seu programa de governação à vista, o governo perspectiva alavancar o crescimento econômico do país num horizonte temporal de 4 anos, ou seja, lançar os caminhos do almejado desenvolvimento.